Boa noite, pessoal. Vamos começar agora aqui, 7 em ponto, começando mais um webinar Bubox. A gente vai ter uma série de webinars esse ano. E a diferencial aí dessa vez é trazer uma série de material inédito, trazer material mais aprofundado. O assunto de hoje é pesquisa de público-alvo. Quem está falando aqui é o Ednei Souza, né? Vocês veem aí no GoToWebinar, está aparecendo como equipe Bubox. Quem está falando é o Ednei Souza, também conhecido como Internei. Eu vou falar de vocês como vocês podem conhecer mais sobre o público-alvo do blog de vocês, das redes sociais de vocês, e como vocês podem usar essas informações para direcionar a produção de conteúdo e, eventualmente, ganhar mais audiência e melhorarem os seus rendimentos. Então, é um serviço que a gente está prestando aí para os publishers, não só do Bubox, mas para os publishers de uma forma geral. E a gente convida, obviamente, vocês depois a conhecer aí mais o trabalho da Bubox, saber como ele pode ajudar vocês. Eu vou deixar os links no final. No GoToWebinar tem uma opção aí para vocês fazerem perguntas, né? Questions. Vocês podem mandar as perguntas aí. Entre um slide e outro, eu vou prestar atenção, vou dar prioridade sempre àquelas perguntas que têm relação com o assunto que a gente está falando hoje, que é pesquisa de público-alvo. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou falar de várias ferramentas e cada ferramenta eu vou mostrar como vocês utilizarem. Depois vou explicar algumas análises que você pode fazer em cima dos dados que essa ferramenta mostra. A primeira ferramenta que eu vou explorar aqui hoje é o Keyword Planner, é o planejador de palavras-chave que fica dentro do AdWords. Né? Para você criar uma conta no AdWords é gratuito. O AdWords é a ferramenta do Google onde você anuncia, né? Em tese, o AdWords ele é montado aí para empresas anunciarem no Google. Só que a gente não vai anunciar nada nesse momento. A gente vai fazer algumas simulações para ver o que o Google indica para o nosso blog se nós fôssemos anunciar o nosso blog. O que ele ia dizer que seria um público interessante e atraente para anunciar nosso blog. Então você tem que fazer o primeiro login no AdWords, você pode utilizar a sua senha normal do Google. Dentro do AdWords você vai entrar ali em ferramentas e aí vai ter uma opção planejador de palavras-chave. Aí a gente vai clicar ali na opção pesquisar novas ideias de palavras-chave e de grupos de anúncio. E nessa opção de pesquisar novas ideias, nós não vamos colocar palavras-chave, nem escrever produto ou serviço, nós vamos colocar o nosso blog aí. Aqui, como exemplo, eu coloquei o site da Bubox. Qual que é? Para essa ideia de palavras-chave, o AdWords ele dá para você, quando você vai anunciar, você dá o seu site, ele dá uma analisada no seu site e fala, olha, você poderia anunciar com esses termos aqui. E quando a gente colocar o nosso blog, ele vai dar uma ideia para a gente se nós fôssemos fazer propaganda no nosso blog, quais termos que estariam associados. Então, vou clicar lá no enviar, aí para a página Destino Bubox, ele me trouxe aqui dois grupos de anúncios, né? Dois grupos de ideias aqui sobre conteúdo. Ele coloca isso aqui baseado não somente no texto que tem, no conteúdo que tem lá disponível no meu blog, no meu site, mas também no tipo de audiência, no tipo de pesquisa. Então, as pessoas que estão acessando o meu blog, meu site, geralmente elas chegam lá através de que pesquisas? Geralmente, quais os interesses que ela tem? Né? Como que o Google sabe os interesses de quem está visitando meu site, meu blog? Porque essa pessoa visita outros sites, né? E o Google está marcando isso conforme você usa Google Chrome, que é o browser do Google, conforme você chega numa visita através do buscador do Google e assim por diante, o Google vai aprendendo ali sobre você. E ele usa um pouco dessa informação para, no caso aqui, vender anúncios. Nós vamos estar utilizando essa informação para conhecer um pouco mais nossa audiência. Aqui, por exemplo, ele me deu duas sugestões de grupos de anúncios, mídias sociais e startup. Então, isso aqui, vamos supor que fosse um blog meu, já eram duas ideias aqui que eu teria de conteúdo. Quer dizer, mídias sociais e startups, empreendedorismo, seriam dois assuntos que eu poderia escrever que estaria atraindo a atenção da minha audiência. Se eu clicar, né, num item específico, ele me abre mais detalhes de palavras-chave, etc. Aí você fala de Ney, mas aí é meio óbvio, né? Eu já sou um pouco, é só isso de informação que ele traz. Eu peguei um outro exemplo aqui, um blog de tecnologia. Eu omiti aqui qual é o blog de tecnologia para não sei se o responsável do blog de repente vai ficar chateado de eu mostrar os dados aqui publicamente, né? Mas se vocês pegarem qualquer blog, vocês podem fazer essa simulação também. Aqui eu peguei esse blog de tecnologia e pedi para ele sugerir para mim grupos de anúncios. E aí ele já trouxe um conteúdo bem mais amplo. Né? O site da Bubox não é um blog, por isso ele acabou trazendo aquelas operações mais restritas. E agora eu peguei aqui um blog de tecnologia, fiz o mesmo procedimento.
Recapitulando aqui, entrei no planejador de palavras-chave, pesquisar novas ideias, coloquei aqui, nesse caso, refiz isso colocando aquele blog de tecnologia, coloquei aqui obter ideias. Para a Bubox ele trouxe isso, para esse outro blog de tecnologia que eu testei, ele trouxe os outros grupos aqui. Aqui eu já consigo fazer outros tipos de análise diferentes. Vocês podem perceber que alguns anúncios eles são relacionados à máquina fotográfica. Okay? EOS Mark é um modelo de máquina fotográfica da Canon. E por conta da máquina fotográfica aqui, ele também trouxe aqui embaixo ó, fotógrafo de casamento e trouxe book para modelos. Quer dizer, tem muita gente interessada em fotografia acessando esse blog aqui de tecnologia. Provavelmente está chegando por causa da análise da câmera, mas eu sei que são pessoas interessadas em fotografia porque ele está trazendo aqui books para modelo, fotógrafos de casamento, que são assuntos que esse blog não escreve, ou seja, não é uma análise que ele está fazendo de conteúdo quando ele está dando essa sugestão, ele está fazendo uma análise de público. Então daí eu subentendo o quê? Que existe uma quantidade grande de fotógrafos visitando esse blog de tecnologia e eu poderia priorizar, então, ter uma sessão de tecnologia expandindo as coisas que são interessantes para fotógrafo, outros equipamentos tecnológicos voltados para fotógrafos, já que eu tenho uma audiência já relativamente interessante de pessoas interessadas em fotografia. E eu não quero sair do meu tema, tecnologia, então vou falar um pouco mais de tecnologia com a fotografia do que eu estou falando hoje. Outra coisa que eu conseguiria perceber aqui dessa análise, eu tenho aqui falando de jogos, ó, jogos do 360, Xbox 360, controle de PlayStation 3 para PC. Eu tenho aqui mais para baixo Call of Duty Black Ops, aqui também é um jogo. Quer dizer, tem alguns 360 comprar, ó, jogos para 360 onde comprar. Quer dizer, outro grupo de pessoas que estão acessando esse blog meu de tecnologia é um grupo de pessoas interessadas em jogos. E jogos, eu tenho uma informação adicional aqui interessante, olha, a média de pesquisas mensais é bastante alta para os assuntos relacionados a jogos, aqui sobre jogos Xbox em 5.520. Ou seja, eu tenho já uma audiência de pessoas interessadas em jogos, jogos têm um potencial grande de audiência, então eu posso expandir, talvez falar jogos, estar falando um pouquinho mais de jogos que eu estou falando hoje, para tentar maximizar essa audiência sem sair do que eu já estou falando. Para ter essa audiência toda que ele já está falando de jogos e posso falar um pouquinho além, já que jogos é um assunto que atrai tanto interesse, eu tenho um público interessado em jogos. Então essa é uma outra lição que eu posso tirar dessa análise aqui. A Adriana mandou uma pergunta aqui interessante, né? Para blogs novos, é melhor então usar outros como referência nessa pesquisa? Sim, se o seu blog é muito novo, você perceber que ele está dando poucas sugestões, você pode pegar blogs que atuam no mesmo mercado que você, escrevem sobre o mesmo conteúdo que você, e repetir esse procedimento aqui com esses outros blogs, ver que sugestões o AdWords vai te dar. E aí, com base nessas sugestões, você consegue ter ideias. Pô, esse blog hoje ele está se dando bem com esse assunto, você pode, de repente, copiar aí algumas ideias. Né? O pessoal falando assim, pô, Diego, você está falando copiar a ideia de um outro blog, cara, isso não é meio antiético. Na verdade, hoje as pessoas fazem coisas muito antiéticas, que é copiar exatamente o mesmo tipo de post, ou copiar o mesmo assunto. O cara escreveu sobre isso, você escreve também. O cara escreveu sobre isso, você escreve também. E não estou falando para você fazer isso, estou falando para você copiar a ideia de assunto, né? Sobre que assunto vamos falar. Quer dizer, vou falar de fotografia, vou falar de jogos para Xbox, jogos para PlayStation 3, vou falar de tecnologia para fotógrafos. Presta atenção, estou falando de coisas bem específicas de tecnologia e hoje os blogs de tecnologia não são tão segmentados assim. Essa seria uma forma de você segmentar mais profundamente o seu blog dentro do assunto que você já trabalha, tecnologia, tornando ele não só um pouco mais diferenciado dos outros blogs de tecnologia, mas mais especializado e adequado para o público que você já tem hoje. Você conseguir fidelizar esse público e ampliar a sua base dentro desse público. Que outra lição que eu consigo trazer aqui? Tem aqui, por exemplo, o Windows aqui, monitor multitouch, tem aqui PC Asus, então tem algumas pessoas procurando computadores com tela multitouch, tem tablets, tem alguma coisa de telefonia aqui também, o cartão de crédito pré-pago, não poderia falar de telefonia. Então, aqui eu peguei o print do começo da tela, se eu for rolando ele vai trazer mais coisas. Mandaram outra pergunta aqui, falando se essas sugestões normalmente têm a ver com os posts já escritos no blog, né? Não necessariamente. Como ele pode te dar ideias relacionadas ao público, né?
Aqui, por exemplo, o cara nesse blog de tecnologia não tinha post falando sobre book para modelos, nem fotógrafo de casamento. Mas por ter falando sobre fotografia e fotógrafos terem visitado, ele me deu essas sugestões. Então, ele traz assuntos associados também, não somente aquilo que eu já escrevi, mas baseado no público que está visitando. Se vocês fizerem alguns testes, vocês vão perceber que tem assuntos que trazem aqui que não necessariamente diretamente a textos que já estão tratados lá no blog. Medida que eu falar sobre os lances na verdade, assim, a gente não vai usar porque a gente está falando aqui de público-alvo, mas só para você saber o que é essa coluna de lances sugeridos aqui, se eu fosse comprar um anúncio, é o valor que seria aqui do lance, quer dizer, quanto que estão pagando no lance sobre esse anúncio. Isso pode te ajudar de uma certa forma a aumentar os ganhos, porque se você estiver produzindo esse conteúdo sobre esse assunto, aqueles assuntos que têm lance maior, em tese o mercado, e não só o Google, né, também na Bubox, quando você fala sobre esses assuntos, em tese você tem mais anunciantes, você tem anunciantes que pagam valores maiores. Né? Tem blogs de tecnologia, tem vários blogs de tecnologia que se mantêm com publicidade, alguns dos blogs na Bubox que mais faturam são de tecnologia, justamente porque tecnologia é um assunto que tem bastante anunciantes. E por aqui, você, vendo os lances, você consegue ter um pouco de ideia do quanto cada tópico poderia te dar de rendimento. Mas isso não é tão bem assim a ferro e fogo. Às vezes um assunto que não tem um lance muito alto, você consegue ficar melhor posicionado e você, na escala, você ganha mais dinheiro. Às vezes você tem um assunto que você, por exemplo, está pagando muito bem aqui, 1,67, como Windows, e você tem pouca visita sobre aquilo, pouco clique, você acaba não ganhando muito. O assunto, às vezes, por exemplo, falar de câmera, que tem 7 centavos, um valor menor, se você consegue atrair muita audiência e muito clique, você acaba ganhando mais proporcionalmente. Então, não se prenda tanto esses lances, tem uma relação aí, quantidade de visitação versus lance e qualidade de conteúdo para chegar nesse valor. Tá? Outra pergunta aqui, como o número de resultados pode ser enorme, a ideia então seria priorizar os que têm uma média de pesquisa mensal maior? Sim, vocês priorizar o que tem uma média de pesquisa mensal maior, tem um público disponível maior, tem um potencial maior de você conseguir aumentar a sua audiência com base nesses sugestões onde tem uma média de pesquisa maior. Quer dizer, tem mais gente interessada naquele assunto. Se você melhorar a sua produção de conteúdo, aumentar a sua produção de conteúdo nesses assuntos que tem uma média maior, você tem sim uma chance maior de estar aumentando seu conteúdo. Vamos para o próximo slide agora, podem fazer as perguntas aí enquanto isso. Aqui eu abri um grupo de anúncios para vocês entenderem um pouquinho melhor as sugestões que ele dá. Eu peguei aquele grupo de anúncio Windows e o que ele traz aí? Monitor multi-touch, ele traz preço do Windows 7, então ele trouxe várias coisas aqui sobre preço de Windows e Windows multi-touch. E de novo, você pode. Aqui você não consegue ter certeza do que as pessoas estão procurando, mas você consegue levantar algumas hipóteses. A impressão que eu tenho aqui, olhando essas palavras-chave, é que as pessoas estavam pesquisando preço de computador e elas estavam preocupadas não só com preço, mas elas queriam que fosse um computador com multitouch. Quer dizer, tem uma pesquisa muito grande de pessoas querendo computadores novos, que tem o Windows 7 ou 8, talvez elas estejam procurando o Windows 7, porque elas acabam achando uma liquidação. E tem o monitor multitouch. Quer dizer, se você fazer posts, talvez com comparativos, né, sabendo disso aqui, comparativos de computadores com monitores multitouch, mostrando os modelos mais baratos, com Windows 7, com Windows 8, aqueles que têm uma melhor relação custo-benefício, você conseguiria, com poucos posts, 2 posts, talvez até um post só, abranger todo esse grupo de palavras-chave. Então, às vezes, é mais uma questão de criar posts de maior qualidade, abrangendo todo o grupo de anúncios, do que criar uma quantidade bizarra de posts. Obviamente, isso depende de isso é a análise que eu estou fazendo, olhando esse grupo de anúncios aqui, especificamente. Antes de passar para o próximo encerramento, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A pesquisa para ONG, você teria que usar um site de uma ONG, né? Perguntaram aqui como funcionaria essa pesquisa para ONGs, né? No caso, o site de uma ONG. Você usaria como referência o site de uma ONG e outros sites de ONG. E aí o objetivo não necessariamente é ganhar dinheiro, mas ganhar mais audiência, né? Pensando que uma ONG não tem fins lucrativos ali. Esse número é baseado nos 30 dias do Google, sim, e é possível ver evolução comparado com outros meses. Tem outra ferramenta, Google Trends, que a gente não vai chegar a entrar nela aqui agora, mas no Google Trends você pode jogar uma palavra-chave e ver a evolução dela ao longo do tempo.
você pode ver dos últimos 12 meses, então você consegue ver como que está indo essa evolução, se está numa crescente ou se já está numa decrescente. E aí é uma boa pergunta, porque às vezes está numa decrescente, não vale mais a pena dar tanto foco na produção daquele tipo de conteúdo. Né? Então é o google.com/trends, você consegue ver essa evolução aí dessas palavras-chave. Vamos passar para a próxima ferramenta agora. Vamos falar do Google Display, é o Display Planner. O Display Planner, ele é uma... Antigamente existia o Google Ad Planner, o Google descontinuou o Google Ad Planner, e ele pegou o Display Planner e colocou dentro aqui do AdWords. O que é o Display Planner? É uma ferramenta para você planejar a rede de display do Google, onde que eu vou anunciar, se eu for anunciar em banners do Google, em que sites e blogs eu posso anunciar que tem ali a rede de display do Google. A rede de display do Google são sites e blogs que tem o AdSense ali instalado. Isso aqui te ajuda a entender um pouquinho mais. Vou mostrar na prática aqui. Eu vou colocar aqui Bubox e vai mostrar sugestões relacionadas a Bubox. Aí olha que interessante, ele já me trouxe qual que é a análise do meu público. Então ele olhou ali e falou assim, olha, o público da Bubox aí, que público seria interessante você anunciar? Principalmente aqui, ó, de faixa de 18 a 44, principalmente o pessoal de 25 a 34. Essa aqui é uma análise de audiência que ele está trazendo para mim da Bubox, e com base nessa análise de audiência, ele vai sugerir outros sites para eu anunciar. E aí, quer dizer, de graça aqui eu já ganho uma análise de audiência aqui do Google, a análise de sexo, né, de gênero, a maioria é masculino, e olha que interessante, a maioria das pessoas que acessam o site da Bubox acessa pelo celular, né, depois vem desktop, depois tablet. Né. Inclusive, hoje divulguei uma nota mostrando que as pessoas estão vendo mais celular do que televisão, saiu uma pesquisa hoje. Né? Então, só que isso pode não ser necessariamente correto para você, aqui já é uma análise interessante que você mostra. Aí aqui embaixo ele vai mostrar ideias de grupos de anúncio, ideias de interesses e palavras-chave. Então aqui eu tenho tópicos, né? Tenho interesses e tenho palavras-chave. Eu vou dar uma detalhada, mostrar um de cada tipo aqui para ver o que você pode aprender desses segmentos. Primeira coisa, vamos entrar aqui num grupo de interesse, um grupo de interesse comercial e industrial. Então, esse aqui seria um grupo de interesse que ele está me recomendando anunciar. Quer dizer, existem pessoas que entram no site da Bubox interessadas com interesse comercial e industrial. Mas como assim comercial e industrial? Que só falar comercial e industrial é meio amplo. Quando eu clico no interesse, ele traz um detalhamento maior, ele traz aqui, olha, publicidade e marketing, relação pública e vendas. Quer dizer, as pessoas que entram na Bubox têm interesse comercial e industrial relacionado à publicidade e marketing, relações públicas e vendas. São pessoas tentando vender produtos, provavelmente empresas querendo vender seus produtos através da internet, agências de relações públicas, de repente querendo fazer campanhas para divulgar algum lançamento, alguma novidade dos seus clientes, e profissionais de marketing querendo ver como você pode usar o Bubox para anunciar seus produtos e serviços, e profissionais de publicidade, né, querendo comprar aí publicidade para os seus clientes. Então, quer dizer, eu consigo ter um detalhamento aqui do meu público através dessa ferramenta. Lembrando de novo, para quem não está entendendo por que o Google está me dando toda essa informação de graça. O que ele queria aqui é que eu clicasse aqui e comprasse para anunciar em blogs e sites desse assunto, anunciar a Bubox. Só que eu estou fazendo aqui eu estou usando apenas essa informação para conhecer qual é o meu tipo de público. Se eu rodar isso para o seu site, ele vai mostrar quem é o público do seu site, qual é o interesse do seu site. E você pode descobrir coisas que você não sabia através dessa análise aqui que o Google está te mostrando. Perguntaram aqui se esses anúncios são válidos para o Twitter. Não. A gente vai chegar numa análise do Twitter, eu vou mostrar daqui a alguns slides. Por enquanto, a gente está fazendo uma análise do tráfego que chega prioritariamente de Google Search, mas tem um parênteses aí que é o seguinte: na verdade, essa é uma análise de todo o tráfego que chega no meu site e no meu blog. Ele, inclusive, pessoas que vieram de Twitter, vieram de Facebook, vieram de YouTube, pessoas que vieram de qualquer lugar, que o Google consegue mapear quais são os interesses dessas pessoas. Né? São válidos para o seu blog de pessoas vindo de qualquer lugar, inclusive o YouTube. Uma pergunta que fizeram aqui. Se eventualmente você tem um vídeo lá no YouTube com link, o tráfego que veio do YouTube, ele está fazendo essa análise aqui. Mas ele não está fazendo essa análise do Twitter, do Facebook ou do YouTube. É a análise do seu blog, do tráfego vindo de qualquer tipo de lugar.
Agora, e se eu quiser ver, Dinei, do meu blog especificamente, como que eu posso fazer? Aqui, só para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando ele coloca aqui sites barra canais, ó, eu coloquei o box. Uma das segmentações que me traz é sites barra canais. E ele traz aqui alguns sites. Se eu clicar nesses sites, ele me dá umas informações sobre esses sites. Eu consigo dar uma roubadinha aqui e inserir o meu site aqui direto. Aqui eu peguei, ó, no tópicos de interesses, né, aqui em cima, antes desse print screen aqui, tem uma janelinha que é essa aqui, ó. Display Planner, tópico de interesse. Eu coloco meu site diretamente. Aí aqui no site barra canais, você pode ver que ele adicionou o meu site, ó. Apareceu aqui agora internei.net. Tópico de interesse eu acrescentei internei.net, aqui apareceu internei.net. Aí quando eu entrar agora em sites, ele vai me trazer os sites que ele está me sugerindo anunciar. Aqui ele mostra que tipos de formatos de anúncio tem nesses sites. Quando eu clico aqui no Internei, ele vai abrir dados sobre o Internei. Ele está mostrando aqui quantas impressões tem, os tópicos e os formatos. Hoje eu tenho utilizado em alguns lugares mais os anúncios da Bubox, inclusive, do que os do próprio Google, por isso que ele não traz muitos detalhes aqui. Mas se você for fazer esse teste com outros sites, ele vai trazer mais essas informações aqui de inventário, etc. O principal que eu queria destacar aqui, ó, que ele trouxe para mim, é o tópicos. Ó. Quem visita o internet, ele está interessado em computadores, aparelhos eletrônicos, recursos e serviços de blog e notícias sobre tecnologia. Aí você vai falar, Bodinei, recursos e serviços de blog, você é conhecido por isso é óbvio. Agora, se você for prestar atenção, eu não escrevo sobre computadores e aparelhos eletrônicos, nem dou notícias sobre tecnologia. Eu falo sobre notícias sobre publicidade e marketing e escrevo algumas reflexões. Mas a galera que visita o meu site tem esse interesse. Então, por que o Google está dando essa informação aqui? Se eu quisesse anunciar no internet.net, o público que visita internet.net tem esses interesses aqui. Se são os interesses que casam com os meus, anunciar no internet.net seria uma boa. Então, de novo, essa informação sobre tópico não é sobre o que você escreve, é sobre o público que visita. E aí você consegue descobrir outros interesses do seu público olhando aqui e, de repente, expandir o seu projeto editorial, começar a escrever mais sobre outros assuntos que você não pensava em escrever até então. Continuando aqui, outra ferramenta que eu utilizo, na verdade é só um operador aí na busca do Google, um operador related. Para que eu uso esse related? Eu uso o related para descobrir concorrentes de um site específico. Aqui eu peguei como exemplo o Pensar Lowcast, do meu amigo Alexandre Nagak. Eu cliquei aqui no related pensarlowcast.com. O Google vai me trazer sites e blogs que ele enxerga como concorrentes desse. E aí é uma análise interessante que a gente tende muito a ver como concorrente cara que escreve do mesmo assunto. E olha os concorrentes que ele trouxe para o pensarlowcast.com. Brainstorm 9, Papo de Homem, Biscoito Fina Massa, Tecnoblog e Internet.net. Os assuntos desses blogs são todos diferentes, mas acontece que eles são acessados pelo mesmo grupo de pessoas. Por isso que quando eu peço sites relacionados, na verdade o Google está mostrando o seguinte, olha, quem visita pensarlowcast.com também visita esses outros sites aqui. E aí você consegue aprender outras coisas interessantes aí sobre sua audiência. Né? Então, o Konagaki pode entender que as pessoas que visitam ele estão interessadas em publicidade, relacionamento, política, literatura, música e cultura, tecnologia. Não que tenha alguma novidade, o Nagaki com certeza já sabe que as pessoas estão interessadas nisso, mas você pode não conhecer detalhadamente talvez a audiência do seu blog, e outros blogs que são inspiração, referência para você, então você pode descobrir sobre o que o público dele está interessado. Quando a gente foca um pouco mais no público e um pouco menos no assunto, a gente consegue expandir o nosso conteúdo em direções que a gente não tinha pensado antes. Com essa outra ferramenta aqui, que eu vou mostrar, o Be On Pop, é uma ferramenta que eu conheci recentemente, que aí a gente já vai fazer uma análise aí do Facebook. Só para vocês saberem, qualquer hora vocês podem adicionar uma questão aqui no GoToWebinar, eu dou uma pausa, qualquer coisa eu volto também. Tá? E como eu não estou vendo nenhuma questão aqui, eu estou mandando bala aqui, que tem bastante conteúdo para mostrar para vocês. O BeyondPop, eu vou utilizar ele para fazer análise de redes sociais. Né? Eu falei que a gente ia utilizar para fazer também análise aí de não só do blog, mas das redes sociais, porque você acaba conhecendo as pessoas que visitam através da rede social, você acaba tendo novas ideias para
atualizar o seu blog. Tem pessoas comentando aqui que não, o Related não trouxe nada para elas, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Se você tem pouca audiência, o Google não consegue achar nada relacionado. E aí, para você, vai fazer mais sentido no Related pegar alguns outros sites que são parecidos com o seu, sua inspiração. Lembrando o seguinte: primeiro você entra no google.com.br e aí no buscador você coloca related, dois pontos, etc. Não é google.com/related. Do jeito que eu coloquei aqui no slide, pode ter ficado confuso. Então, algumas pessoas falaram que deu erro 404, talvez vocês tenham digitado google.com.br/related, realmente não é assim. Eu peço desculpas, eu devia ter colocado de uma forma mais clara aqui. Né? Você entra no Google e no Google você usa o operador related apenas. Apareceu um monte de pergunta quando eu falei aqui, deixa eu ver se o pessoal... para alguns, realmente, pessoal, infelizmente não vai trazer resultados. Tem um cara que falou que testou com o Jovem Nerd, talvez você tenha feito errado. Eu tenho certeza que com o Jovem Nerd ia trazer. Vamos fazer até um... Opa! Deixa eu mostrar aqui... Deixa eu até fazer um ao vivo aqui, né? A brincadeira, quem sabe, faz ao vivo. Vou pegar aqui do Jovem... Opa! Ah, sabe o que pode ter acontecido com o Jovem Nerd? Vamos ver se é isso que eu estou imaginando aqui. O Jovem Nerd trocou de URL recentemente, que ele era do IG. Se você pegar a URL velha, vamos ver se é... Realmente muito estranho ter trazido nada do Jovem Nerd. Se pegar qualquer outro site da rede aí, meilbit.com, pegar o próprio Tecnoblog aí que apareceu, ó. Ficar de sacanagem, né? Qualquer deles do Omelete. Ó, brigadeiro. Omelete Azar. Provavelmente o que aconteceu com o Jovem Nerd é que ele mudou de URL recentemente, que ele estava hospedado antes no IG, saiu, é isso que deve ter acontecido. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tá? Tem algumas perguntas aqui que eu considero... Cara, pouca audiência é critério do Google. Às vezes não é pouca audiência, às vezes o site é muito novo. Eu não sei dizer qual critério exatamente que o Google utiliza. Aqui no caso do Jovem Nerd não é pouca audiência, é o fato da URL ser uma URL nova, né? Na visitação naquela URL, nessa URL nova, ainda não rodou durante um tempo suficiente para o Google fazer uma nova análise. Não, eu falei que o pessoal tinha feito alguma coisa errada, aí não tinha feito nada errado, não. É que os caras tiveram uma outra modificação, né? E a pessoa perguntou aqui se uma boa análise também seria colocar o related sobre nossos concorrentes direto. Sim, se o seu próprio site não apareceu nada, você faz um teste com seus concorrentes diretos que você já consegue ter alguns insights, consegue ter algumas ideias aí, olhando seus concorrentes direto. Outros blogs que escrevem exatamente sobre as mesmas coisas que você escreve. O PowerPoint a gente vai colocar ele disponível depois. Não se preocupe em anotar as URLs, tirar print screen aí, para ficar tranquilo que a gente... terminando aqui, eu vou subir ele no SlideShare e depois esse vídeo também vai ficar gravado aí para vocês reverem esse webinar aí várias vezes. Pode ficar tranquilos. Agora vamos continuar, vamos falar do BeyondPop. O BeyondPop é uma ferramenta de análise de influência e popularidade para o Facebook. Você pode tanto utilizar analisar seu próprio perfil, como analisar a sua fanpage. Na verdade, o que eu estou usando aí, o BeyondPop, é para mostrar para mim uma informação que direto na fanpage eu não conseguiria extrair facilmente, que é isso aqui. Os seguidores que mais interagiram. Para que eu quero isso daí? Né? Na verdade, o BeyondPop você vai fazer login com sua conta do Facebook, vai entrar lá em configurações, permitir ler seu site, depois você vai escolher permitir ler suas páginas, depois você vai clicar para o BeyondPop analisar a sua página. Quando você clicar para analisar a sua página do Facebook, ele vai trazer isso aqui, seguidores que mais interagiram. A ideia aqui é o seguinte, você entrar em um por um desses seguidores e olhar quem são esses caras. Conhecer um pouco ali na base do stalker mesmo, fuçar um pouquinho ali o perfil do Facebook alheio. E aí uma coisa interessante é a seguinte, a gente costuma fazer isso, né? Eu brinco muito isso nas minhas aulas, que a gente faz a gente fuça o perfil alheio quando a gente está interessado em alguém, achou a menina bonita, achou o cara gato, interessante, uma pessoa simpática,
você entra no perfil e dá aquela fuçada, né? Porque você quer conquistar a pessoa. E empresas, quando querem conquistar consumidores, esquecem que elas também podem fazer isso. Blogs, quando querem conquistar leitores, esquecem que você também pode fazer isso. Aqui, no caso, a gente está pegando alguém que a gente já atraiu e a gente vai analisar para tentar entender qual que é o nosso poder de atração, para tentar ficar mais sedutor, ainda mais interessante para atrair outras pessoas parecidas. Eu peguei aqui das pessoas que apareceram que mais interagem com a fanpage do Internei, é, uma das pessoas aqui é um amigo meu, Rodrigo Martins, então eu peguei o perfil dele como exemplo. Eu achei que ele não ia ficar bravo já com a pessoa que eu conheço, qualquer coisa eu sei para quem pedir desculpas diretamente. Aí ele trouxe aqui uma análise de popularidade do perfil do Rodrigo. Isso aqui não me interessa muito, para ser sincero, não. Agora, eu clicar aqui na foto do Rodrigo, abre o perfil do Rodrigo no Facebook. E aí, é aí onde você vai fazer. Você vai entrar na pessoa, clicar na foto dela, abrir o perfil, um por um, e vai dar uma analisada no perfil. Como que eu faço a análise do perfil? Aí eu trouxe uma foto do meu próprio perfil. Aí eu fiz uma análise aqui do meu próprio perfil, que talvez aí o Rodrigo já ficasse chateado de eu pegar o perfil dele e jogar para todos vocês aí para fazer uma análise do perfil do Rodrigo. Eu peguei aqui um print screen do pedacinho aqui do meu perfil do Facebook. O que, que você vai olhar, né? Como stalkear o Facebook com o objetivo de compreender a audiência. E esse processo você vai repetir para cada um daqueles followers ali. A ideia é tentar achar um padrão. Primeiro, o que, que eu vou olhar? Eu vou olhar esse about aqui. Esse about já dá umas informações. A pessoa tem relacionamento, onde ela mora, onde ela nasceu, o que, que ela estudou, o que, que ela trabalha. Se você olhar o perfil de várias pessoas, você já começa a ter uma ideia. Pô, as pessoas que mais interagem comigo é, trabalham num determinado segmento, fizeram determinado curso na faculdade, moram em determinado local, estão em um relacionamento ou não. Você pode ser que você consiga perceber alguns padrões. Dificilmente você vai analisar todos os perfis e todos vão ser muito diferentes. O ideal ainda é você clicar no About e ir um pouquinho mais além, você vai vir nos detalhes. Ó. Quando eu clico no About, aí eu consigo ver aqui todos os lugares onde aquela pessoa trabalhou, consigo ver quando nasceu, preferências religiosas, políticas, idiomas. Então, dar aquela stalkeada mesmo, o negócio aí fuçando um pouquinho mais a fundo. Perguntaram aqui se dá para analisar os perfis mesmo quando não estiverem públicos. Na verdade, não. Se a pessoa fechou todo o perfil dela, você não consegue ver. Mas geralmente a pessoa deixa uma coisa ou outra. Onde ela estuda, onde ela estudou e onde ela trabalhou, em geral está aberto. E já é uma das informações mais importantes, voltando aqui, onde a pessoa está trabalhando. Opa, deixa eu voltar aqui. Onde a pessoa trabalha, né? Está trabalhando e trabalhou, onde a pessoa estudou. Nem tanto que eu quero saber que faculdade fez, mas que curso ela fez, né? Então, essas informações, geralmente, elas são públicas. Né? O restante de informações aqui é meio raro. Eu deixo tudo público, sou meio sem vergonha, mas aqui, geralmente, algumas coisas aqui não estão aparecendo. Eu já me considero pessoa pública, já deixo tudo aqui disponível. Mas, em geral, vocês vão achar profissão e formação. E aí você já consegue entender com o que seu leitor trabalha, o que seu leitor estudou. Isso pode te dar mais algumas ideias interessantes para produzir conteúdo. É mais ou menos uma pesquisa etnográfica, muita pergunta que eu recebi aqui. É de uma forma meio artesanal que a gente está fazendo aqui, né? O certo seria a gente poderia estar entrevistando, fazendo questionário. Aqui eu estou sem interpelar as pessoas, sem falar diretamente com as pessoas, só consultando, pesquisando o que está disponível na rede. Eu estou tentando chegar a algumas conclusões aqui. Outra ferramenta interessante que dá para utilizar para fazer esse tipo de análise, o Social Bro. O Social Bro, ele vai fazer essa análise no Twitter agora. A gente acabou de mostrar para vocês uma ferramenta que faz no Facebook, né, o BeyondPop. O Social Bro faz essa análise no Twitter. O Social Bro ele tem um período aí de trial gratuito. Durante esse período de trial dá para você já fazer essa análise. Se você achar legal, você pode pagar a ferramenta e tá recebendo atualizações dessa análise com o tempo. Né? Então eu faço login no Social Bro, eu crio lá uma conta de trial, vou fazer login com o meu Twitter, e aí ele já vai ler todos os dados do meu Twitter. Depois que ele ler os dados do meu Twitter, eu vou entrar aqui em Analytics e vou escolher esse relatório Community Insights. Na hora que eu clicar em Community Insights, vai ter um botãozinho lá, Ver Relatório. Quando eu clicar para Ver Relatório, ele vai trazer uma tela com um monte de estatísticas sobre meus seguidores. Eu vou destacar aqui algumas das coisas mais interessantes para esse tipo de análise que a gente está fazendo.
Aqui, por exemplo, tem uma análise de idioma, né? Que idioma, quais os idiomas dos meus seguidores? Aqui tem, por exemplo, 34,8% português, 57,1% inglês. Análise de idioma, ele toma como base no que a pessoa escreve, tá? Tem muito perfil em língua portuguesa que às vezes divulga muito link de material estrangeiro, acaba sendo visto como material em inglês. Aqui eu tenho do lado aqui zona horária, onde que qual o fuso horário que essa pessoa está localizada. Então aqui, por exemplo, Brasília tem 37,3%. Você pode ver que tem uma disparidade aqui de 3%, né? Tem mais gente em Brasília do que gente falando português. É aquela disparidade que eu falei para vocês de algumas pessoas ele estão no Brasil, mas ele analisa no Twitter, ele entende que a pessoa fala inglês. Mas pode ver que não é uma distorção muito grande, né? Então aqui você já conhece mais alguma coisa dos seus seguidores. Isso aqui é uma informação básica. Aqui tem informação mais interessante. Análise de gênero e de tipo de entidade. Aqui é os seus seguidores do Twitter, quantos por cento são mulheres, quantos por cento são homens, e aqui tem um percentual que eu não consegui entender. Mas eu já várias outras ferramentas que eu já testei, esse é um padrão. Meus seguidores do Twitter, a maioria é do sexo masculino. Você fala assim, Dinei, como que ele faz essa análise? Eu não tenho nenhuma informação específica aí do Social Bro como ele faz, mas eu conheço outras ferramentas, já li alguns materiais sobre pesquisa desse tipo. O pessoal, em geral, faz por dicionário de nomes. Então, eles têm uma lista de nomes comumente femininos, lista de nomes comumente masculinos. O que aparece lá no desconhecido, ou é o nome da pessoa que ele não conseguiu encontrar no dicionário, ou é um nome ambíguo, ele não sabe se é homem ou se é mulher. Mas aqui você já consegue ter uma ideia de gênero. Entidade é se é pessoa física ou pessoa jurídica. A forma de se descrever, a forma de falar, varia muito de pessoa física para jurídica, então também é pelo padrão de como a pessoa usa a conta do Twitter que ele consegue analisar. Aqui no caso eu tenho 70% de pessoas, 30% de empresas aproximadamente. E no rodapé desse relatório do Social Bro é uma das informações mais legais que eu tenho sobre todo o meu perfil do Twitter, que é a tag cloud das bios. Ele vai pegar a bio de todos os meus seguidores e vai mostrar quais são as palavras mais utilizadas. E aí eu consigo entender, por exemplo, o que são, como os meus seguidores se descrevem, eu consigo aprender um monte de coisa sobre eles. Então aqui você percebe que tem muita gente que trabalha com jornalismo, profissional de marketing, publicitário, publicitária, pessoas de comunicação, consultores, tem aqui profissionais de tecnologia, professores, tem aqui diretores de empresa, blogueiros, designers, profissionais de gestão, geeks, nerds, pessoas que gostam de música, mães. E aí o tamanho é relativo à quantidade de vezes que essa palavra aparece. É interessante que apaixonado e apaixonada aparecem até com tamanho relativamente grande, as pessoas elas adoram se declarar apaixonadas, é um jeito padrão de descrever perfil no Twitter, né? Fulano de tal, apaixonado por etc. Né? Então, apaixonado ele aparece aqui várias vezes. Outro pessoal de agência, negócios, né? Então tem, aqui você consegue ter uma ideia, ó, no futebol aparece pequenininho, então você tem uma ideia de quem são seus seguidores, aqui você consegue tirar muito insight, muita ideia. De repente você é seguido no Twitter por um padrão de pessoas num volume muito maior do que você imagina, e você começa a produzir conteúdo para esse tipo de cara. Quer dizer, você já tem essa audiência, e você talvez não está aproveitando adequadamente essa audiência. Você me pergunta aqui, ó, se no final vale criar tweets com uma hashtag com as palavras. Não necessariamente, porque a hashtag ela tem duas funções principais. A hashtag ela serve para promover encontrabilidade. Quando você clica numa hashtag, você vê vários outros tweets com a mesma hashtag. Usar uma hashtag que outras pessoas estão usando ajuda você a ser encontrado quando pessoas estão pesquisando assuntos sobre aquela hashtag. Então, se está rolando algum tipo de evento, protesto, tweetagem coletiva, blogagem coletiva, etc., com uma hashtag, vale a pena se aproveitar essa hashtag. Senão, não faz muito sentido. Agora, tem gente que usa hashtag como figura de linguagem. Esse é o segundo uso que eu falei de que hashtag tem dois usos básicos. Né? Com figura de linguagem, geralmente você acrescenta a hashtag não para ser encontrado, mas para dar uma certa característica à frase. Por exemplo, você está escrevendo uma ironia, hoje em dia o que as pessoas costumam falar? Elas colocam a ironia e colocam no final assim, só que não. Né? Colocam um SQN lá. Aquele SQN está só indicando que aquele tweet é uma ironia. Às vezes você escreve um desabafo e no final você coloca pronto, falei, para dizer que é um desabafo. Não é uma coisa que eu acredito muito, mas eu precisava desabafar. Né? Precisava falar isso. Então você coloca um pronto, falei.
Você não está esperando que alguém esteja pesquisando no Twitter por pronto falei, lendo os desabafos de todo mundo e vai te encontrar. Você utilizando como uma figura de linguagem ali. Então é mais aí, na verdade, você entender, poxa, tem muito jornalista, profissional de marketing, publicitário, comunicação no meu blog, pessoas interessadas em internet, eu vou começar a focar nesses tipos de conteúdo que eu vou atender melhor a minha audiência, a gente começar a gerar mais tráfego aí a partir do Twitter. Agora, utilizando aí o Google Analytics para fazer essa análise. Se vocês tiverem alguma pergunta aí de análise aí do Facebook, do Twitter, pode fazer que eu volto no assunto, né? Vamos falar um pouquinho agora aí do Google Analytics. O Google Analytics, ele tem, a última versão dele, ele tem uma análise ali demográfica que ele mostra para você o faixa etária, gênero e outras informações. Pode ser que no seu Google Analytics hoje não esteja aparecendo isso. Então você precisa atualizar o seu código do Google Analytics lá no template do seu blog. Se você entrar aqui, ele já vai falar que está desatualizado. Ele vai dar um link para onde o código está atualizado. Você vê o que tem que mudar no código, adiciona no código e dá um validar. Aqui, volta aqui no Google Analytics, clica nessa mesma opção, né, Demographics Overview, clica em validar. Aí ele vai demorar alguns dias, depois ele vai começar a dar essa informação aí para você já de idade e de gênero. Se eu clicar aqui no idade e gênero, eu vou conseguir ver alguns detalhes sobre cada idade e cada gênero. Deixa eu ver se eu trouxe aqui um screen, não, acabou não trazendo. Mas, por exemplo, aqui eu vejo que para esse site aqui que eu peguei um print, isso aqui eu peguei de um cliente meu, ele tem a maior concentração de visitação dele, né? Assim, mais da metade das visitas é pessoas de 25 a 34, ou seja, o pessoal de 25 a 34 é o foco da galera que está visitando ele. Então, quando ele for escrever um texto, ele tem que sempre pensar, cara, mais da metade da galera tem entre 25 e 34 anos. Não é adolescente, não é o cara que está na faculdade, também não é o tiozão. É uma pessoa que já terminou a faculdade, está no começo, assim, vamos dizer, da vida adulta dela, aquele momento mais leve da vida adulta, você já não tem mais a pressão da faculdade, você começa a ganhar melhor porque terminou a faculdade, então você começa a experimentar um pouco os prazeres da vida aí, de uma certa forma, e você é esse tipo de público que está aí acessando. Se eu clicar aqui no Age, no Idade, aqui do lado, ele vai mostrar para mim cada faixa etária dessa, não somente a audiência, mas qual o comportamento dela dentro do site. Quem clica mais, quem vê mais, gera mais page views, quem passa mais tempo no site. E aí eu posso perceber outras coisas. Às vezes uma faixa etária que não é tão importante como por audiência, mas é uma faixa etária que passa mais tempo no site, comenta mais. E aí você pode modificar a forma de escrita em função desses outros tipos de análise. Chegou aqui algumas outras perguntas. Se é possível gerar receita pelo Twitter? Sim. Na Boobox, inclusive, no painel do Publisher, tem como você autorizar a sua conta do Twitter. E aí, de tempos em tempos, o Boobox vai tweetar pela sua conta do Twitter. E você vai ganhar por cada clique naqueles termos lá. Lembrando que se você fraudar os cliques, se você começar a dar vários cliques no próprio link, o seu perfil é excluído. Mas é possível gerar receita pelo Twitter, sim. Uma outra pergunta aqui. Por que, em geral, as análises de acesso do Google Analytics costumam ser tão diferentes do WordPress, por exemplo? Isso é porque, na verdade, cada ferramenta de análise ela usa um critério, uma lógica, um algoritmo diferente. E tem outras variações, por exemplo, se você pega o código Google Analytics e coloca no começo do seu template, ele já dá um resultado diferente do que você colocar no final do seu template. Outra coisa, você pode ser que o relatório do seu WordPress ou outra ferramenta que você está utilizando esteja computando como visitas robôs de indexação. Por exemplo, o Google tem um robô que vai lá, visita o site para indexar. O próprio Analytics conta essa visita de uma outra forma, não conta aqui no gráfico. Uma outra ferramenta de visitação pode estar considerando essa visita. O Yahoo tem um robô, o Bing tem um robô que visita os sites. O Google já sabe, já conhece os robôs e não conta as visitas dele. Outras ferramentas podem estar contando essas visitas. O Google, talvez, às vezes ele começa a contar visitas a partir de um determinado tempo. Outras ferramentas podem contar a partir de um outro limite de tempo. Alguns browsers pode ser que não funciona o Google Analytics, funciona outra ferramenta. Então existe uma série de detalhes técnicos aí que pode estar influenciando, mas em geral, basicamente, é tecnologia e critério. Quantos segundos é considerado uma visita,
quanto tempo, se o cara rola a tela ou não, eu vou considerar que ele leu ou não leu. Então tem alguns critérios que uma ferramenta tecnológica pode estar considerando diferente da outra. Outra pergunta aqui: alguma ferramenta similar à analítica que permite obter informações da audiência dos meus concorrentes? Na verdade, quando eu mostrei o Display Planner, ele vai fazer uma estimativa de audiência ali, mas nem todos os sites vão aparecer ali. Então, a audiência de concorrente é um negócio meio complicado. Existem umas série de ferramentas que faz estimativa disso, mas os números não são muito díspares da realidade. Eu sempre comparo o seguinte: eu tenho acesso a analytics de vários sites, além do meu, que eu dou consultoria, eu tenho o site dos clientes. Então, geralmente, eu testo essas ferramentas que fazem, chutam lá com a audiência do cara. Eu não conheço nenhuma que seja precisa, por isso eu não recomendo nenhuma hoje. Tem várias que fazem chutes aí, mas hoje elas não são muito precisas. Continuando aqui no Analytics, eu estou mostrando para vocês daqui na audiência a parte do demographic, né? Então, tem aí idade, gênero, então onde está a concentração aí de faixa etária, onde está a concentração aqui de masculino e feminino, né? Que eu tenho muito esse site aqui especificamente, não é o meu, esse aqui, tem um público masculino muito maior. E tem outra análise interessante aqui no Analytics, essa mais interessante do que a demográfica, que é a de interesses. Ó. Então, se eu clicar aqui no Interests, tem um Overview, e aí no Overview de interesses, eu tenho a categoria de afinidade dos meus leitores e segmento de in-market dos meus leitores. O que significa cada uma dessas coisas? O Affinity Category, ele é o seguinte: as pessoas que estão visitando o meu blog, elas são interessadas em que assuntos? Aqui no caso, isso não é necessariamente do meu blog, eu peguei de um outro site que tinha um conjunto mais bacana aqui. Então, por exemplo, quem visita esse site aqui interessa em notícias sobre fast food. New Junks, na verdade, notícias rápidas. São leitores de notícias notícia de besterol e notícias rápidas. Apaixonados por TV, apaixonados por música, fãs de esporte, apaixonados por cinema, pessoas que leem essas notícias meio trash, meio besterol, e leem notícias de entretenimento e sobre celebridades. Tecnófilos, que são pessoas viciadas em tecnologia, fãs de esporte e de futebol, entusiastas por culinária, pessoas que gostam de cozinhar, e pessoas que gostam de dicas sobre viagem. Então, essas aqui são as categorias que os leitores desse site aqui que eu peguei o print gostam de ler. Então, como que o Google sabe isso? O Google sabe isso baseado em outros sites que essas pessoas visitam. Então, eu peguei aqui de um site que não fala nada de cinema, nada de esporte, nada de música, nada de TV, mas o Google sabe que esse cara visita outros sites desse mesmo assunto e ele dá aqui essa informação para eu conhecer melhor os interesses da minha audiência. Fizeram uma pergunta aqui. Não, perguntar se eu conheço alguma ferramenta aqui, eu não conheço. Vou fazer um teste depois e talvez eu fale nela num webinar futuro. Vou voltar aqui. Em Market Segment é o seguinte: as pessoas que chegaram no meu blog, elas estavam pesquisando, se elas estavam pesquisando sobre algum produto para comprar, o Google detectou que elas estavam fazendo pesquisas no Google para comprar coisas, ele dá essa informação aqui para mim. Então, os caras que chegaram aqui nesse site, eles estavam interessados em comprar automóveis e veículos automotores, eletrônicos e telefones, mobile phones, celulares, né? Eletrônico, dentro da categoria de eletrônicos, Blu-rays e DVD players, periféricos de computadores e acessórios, parte de jardinagem, marcas específicas de veículos, a Volkswagen, notebooks, motocicletas, decoração e veículos da Fiat. Olha só que interessante, cara, que eu sei não só o que o meu consumidor está comprando, o que o meu leitor está interessado em comprar no momento, como eu sei, inclusive, até algumas marcas que ele está interessado. Então, eu posso, de repente, começar a produzir mais conteúdo. Se tem algum produto aqui relacionado ao que eu faço, eu posso começar a falar mais desse tipo de produtos, falar mais
eventualmente dessas marcas, e tornar meu blog mais interessante até para consumo. O que acontece quando eu torno meu blog mais interessante para consumo? Né? Eu falei que uma das coisas de conhecer melhor a sua audiência não era só você, o público-alvo, não era só você aumentar a audiência, mas também você ganhar mais. Né? Um pouco do ganhar mais eu falei lá atrás quando mostrei o planejador de palavras-chave. Né? Tem alguns assuntos que se paga mais por anúncio, você aumentando ali um pouco, você mexe um pouco nessa receita do ganhar mais. Outra coisa é aqui, se o seu interesse é ser financeiro, né, no blog você começar a falar mais de produtos, você começa a atrair anunciantes que geralmente têm um investimento maior. Agora, não adianta você sair falando de qualquer produto, né? Tem que ter relação com o tema do seu blog, né? Prostituir o tema do seu blog não é uma boa. E se de quebra puder ser coisas que a sua audiência já está interessado, como aqui no caso essa informação que ele está dando, você consegue fazer com que quem já visita passe mais tempo no seu blog e recomende o blog para outras pessoas. E você começa a receber mais. E o tráfego que você começar a receber, presta atenção. Hoje você já tem um tráfego de pessoas que gostam disso. Elas não estão lendo isso porque você não está produzindo conteúdo sobre isso. Quando você produzir conteúdo sobre isso, vai chegar mais gente interessada nisso, que pode se interessar também sobre os outros conteúdos do seu site. Então você começa a atrair uma audiência que é mais consumidora, que existe um risco maior dela clicar em anúncios para comprar coisas, o que vai tornar o seu blog mais interessante para anunciantes, o que vai fazer com que o seu blog, nas estatísticas aí de Bubox, Google, etc., ele acabe sendo priorizado aí para mostrar alguns anúncios. E aumentar a sua audiência. Se você tem o blog mais interessante, mais a gente começa a visitar. Chega uma outra pergunta aqui. Se o Google Analytics é mais confiável que a estatística do Blogger? Sim, o Google Analytics é mais confiável que a estatística do Blogger, a estatística do WordPress. O Google ele tem um esforço muito grande para combater a visitação inadequada. A única coisa que eu não tomaria cuidado com comparar o Google Analytics com ferramentas de entrega de banner. Se você pegar o próprio AdWords do Google contra o Google Analytics, eles dão estatísticas diferentes. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa é a análise de como foi entregue, quem clicou no anúncio, quem viu o anúncio. Outra coisa é uma análise de comportamento do consumidor. O Google Analytics ele é feito para o produtor de conteúdo. O Google AdWords ele é feito para o anunciante. Então, eles utilizam métricas distintas. Então, quando você tenta... Então, entre as ferramentas para produtores de conteúdo, para medir performance do seu site, eu gosto mais do Google Analytics. Então, na verdade, sim, voltando aqui, né, nos slides, essa análise de interesses do Google Analytics é uma das mais ricas que você consegue ter aí para estar ampliando o conteúdo do seu site e, se for seu interesse, eventualmente tornar ele aí mais comercial. Galera, basicamente era isso que eu tinha. Né? Sobrou aí uns 7 minutos. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Aí, se quiser mandar, a gente completa aí o tempo, o horário que eu tinha. Eu quis trazer algumas ferramentas novas. Eu trouxe aí o BeyondPop, que eu nunca trouxe antes. Eu trouxe o SocialBro, que eu já tinha mostrado o SocialBro em outras palestras minhas, mas falando de melhores horários para twittar. Né? Hoje eu mostrei a análise de comunidade do SocialBro, né? Como que você consegue entender melhor ali, principalmente a build do Twitter, que é um negócio muito bacana. Eu mostrei outras ferramentas que a gente nunca tinha falado antes aí para dentro do planejamento de mídias sociais, de análise de público, que foi, por exemplo, o Display Planner do AdWords, análise do Google Analytics, né, de interesses, de demographics. Então, são algumas... E mostrando lá o operador related do Google também, então algumas coisas novas aí que eu nunca tinha passado nas minhas aulas, nem nos seminários anteriores. Então é mais ou menos essa lógica que a gente vai seguir nos próximos webinars. Vou tentar trazer muita coisa inédita, vou tentar trazer técnicas novas, coisas que eu não passei anteriormente, para mesmo quem já viu um outro webinar nosso, ser interessante. E aí vocês já podem preparar suas perguntas agora que vocês já sabem que rola essa interação. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Então, aqui, essas últimas dicas que o seu público pode consumir mais tem a ver com aquelas campanhas CPA? Não necessariamente. Sim, assim, se você está utilizando anunciante, hoje o Box nem Google não tem campanhas CPAs, mas, por exemplo, você tem Lomadic que tem campanhas CPAs. Se estiver utilizando anunciantes de campanhas CPAs, ali pode te ajudar a entender o que o cara do seu blog está procurando comprar e aí você poderia escolher uma campanha CPA
que tem mais chances de dar sucesso no seu blog. Então, isso pode te ajudar a escolher, sim, campanhas CPAs mais segmentadas. Essa apresentação vai ficar disponível, repetindo de novo, no SlideShare. Daqui a pouco estou subindo o SlideShare. E o vídeo, mais para frente, a gente vai dar uma editadinha aí, colocar ele no canal lá no Bubox TV, né? youtube.com/user/Bubox TV. Inclusive no Bubox TV você vê outros webinars que a gente já fez anteriormente. Aqui tem outra pergunta. Você comentou que o código Google Analytics influencia na métrica. Como identificar? No início ou no final? Eu prefiro... Na verdade, é meio complicado dizer isso hoje. Na verdade, se você colocar hoje no começo, você vai medir a maioria das suas visitas. Mas pode acontecer de alguma pessoa que não carregou totalmente a página, você medir. Mas aí o que vai acontecer? Vai aparecer o tempo de visitação dele muito baixo lá. Então, aí minha sugestão coloca o código no começo, né, logo depois da tag body, né, o código do Analytics, e na hora que você analisar os números, dê uma olhada no tempo de visitação, não fica tão animado com os números crus, né? Dá uma olhada na tempo de visitação. Aqueles caras que ficaram poucos segundos no seu blog, se você quiser ser bem honesto com você mesmo, desconte aqueles números, porque na verdade esses caras não leram o que você escreveu, não vão clicar em nenhuma publicidade. Na prática, não é um leitor que você não tem. Mas você tem menos chance de perder mensuração se você colocar no começo do seu template. O pessoal, vocês estão perguntando aqui do Alexa, né, que é uma análise. O Alexa cada vez vai ficando mais superficial para o mercado brasileiro, porque ele depende do plugin do Alexa estar no browser. E hoje, por exemplo, o Chrome já é mais utilizado do que o Internet Explorer no Brasil. O Firefox está tendendo a passar aí o Internet Explorer também. E cada vez menos gente tem instalado algum software que instala a barra do Alexa. Então, por isso que eu não gosto de utilizar mais o Alexa nesse tipo de análise. Para afiliados que pagam tráfego, as métricas do Display Planner é uma boa para otimizar? Você deve estar pensando, afiliados que pagam tráfego, eu vou entender que você está falando de campanhas de CPM. Aqueles números ali do Display Planner, aquela estimativa, ele é uma estimativa ali que ele traz do AdSense. Então, pode ser que sim, aquele número ali seja o número mais correspondente para você de análise de CPM. Às vezes a gente tem muita visitação e a gente fica meio chateado assim, poxa, mas essa visitação, a campanha de CPM minha não gera todo esse tráfego de visitação. Aí você vai olhar no próprio Display Planner do Google, o número que ele está mostrando que você tem de audiência lá é bem menor. Então, até para você entender de uma outra ferramenta que não é a ferramenta da Bubox, para achar que não é uma coisa que a gente tem contra você, mas é que de fato algumas visitas às vezes do nosso blog, isso que eu estava falando do código do Analytics. O cara não visitou direito, então acaba não uma ferramenta de mensuração aí de display, ele acaba às vezes não considerando aquela visita como um view de CPM válido. E aí eu não sei, isso eu não sei mesmo, estou querendo esconder jogo como que é a análise da Bubox sobre isso, não sei como é que é a do Google também, mas como eu falei, critérios do Google Analytics são diferentes de critérios do Google AdWords, do Google AdSense. O Google tem um plano de AdWords destinado para ONGs com valor de cota doada. O Bubox tem esse plano para o setor? Não sei dizer. Eu realmente sei que o Google tem um plano desse para ONGs, eu sei que é um processo complicado, mas tem o contato aqui da Bubox. Se você tem uma ONG, entre em contato lá e aí talvez tenha. Eu não trabalho mais hoje na Bubox, eu presto consultoria para a Bubox, uma das coisas que eu faço é esse webinar. Mesmo quando eu trabalhava, eu prestava atendimento aos publishers, então eu não sei como é que são essas promoções para anunciar. E aí vocês têm o contato de @bubox aqui para poder tirar essas dúvidas. Com que frequência o publisher pode fazer esse tipo de pesquisa para analisar o seu público-alvo? A minha sugestão é você fazer isso uma vez por mês. Você fazer várias vezes durante a semana, né? Tem gente que gosta, né? Todo dia entre as métricas, nas análises ali, você não vai ter não muda tanto assim significativamente. Minha recomendação é assim, você faz no começo, você pode fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Depois que passou um mês, uma vez por mês é suficiente. Eu falo no começo você fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque na verdade você vai aprender como analisar esses números. Então você olha uma vez, você tem você vai ter uma série de insights, de ideias. Você olha de novo, dali a uma semana, você já teve outras ideias. E também é o seguinte, quando você olhou há uma semana atrás, nessa semana você mudou um pouco sua produção de conteúdo. Você olha na semana que vem, você já começa a ter algumas alterações.
Então, no começo, olhar de semana em semana, no primeiro mês, pode fazer sentido. Depois, você já não vai mais alterar tão radicalmente sua produção de conteúdo, os números já não vão mais mudar tanto assim, você já não tem mais tantos insights novos a cada vez que você olha, e aí você pode passar a olhar uma vez por mês, que aí ele muda mais lentamente. Galera, acabou as perguntas, o tempo também está acabando, acabou de dar 8 horas, então eu queria deixar aqui meu obrigado, né? Eu já deixei aí os contatos da Bubox, eu deixei aqui, deixo agora aí os meus contatos, esse é o meu perfil no Twitter, vocês podem falar comigo por lá, ou você pode entrar aí no About Me /Internei, e aí tem minhas outras redes sociais, você pode me seguir nas outras redes sociais, e lá no About Me também tem um formulário para você fazer perguntas, para quem aí quiser criticar, tá sentindo, não tá sentindo talvez meio desconfortável de falar diretamente comigo alguma coisa que não gostou, tem o Ask FM meu ali no About Me. No Ask FM você pode fazer pergunta anônima, então você fica à vontade de perguntar o que você quiser, me xingar, falar o que você bem entender, que aí você está protegido ali pelo anonimato, eu vou ficar sabendo e vou tentar melhorar, vou tentar fazer uma coisa melhor aí no próximo webinar do Bubox, então que vai ser, né, como já tinha falado aí, em maio vocês vão receber mais notícias aí, 13 de maio. Galera, obrigado. Próximas perguntas agora para a Bubox, no contact@bubox, para mim aí no About Me /Internei. A gente vai se falando, a gente se encontra aí nas redes sociais. Um abração para vocês. Tchau, tchau.